Glória a Deus. Abre sua Bíblia aí, para a gente não perder tempo. Salmos 126. Na minha Bíblia tem o título Peregrinação. Uma das coisas que a gente precisa entender, inclusive o Júnior Mais tem uma música que ele fala sobre isso. Eu sou peregrino aqui, não sei quantos conhecem. Mas a gente precisa entender, isso precisa estar claro na nossa mente, nós estamos aqui na terra de passagem, amém? Então a gente não pode se apegar a nada desse mundo, amém? Então, uma das coisas que precisa ficar claro, nós somos peregrinos. Só que o mundo quer dizer que nós somos andarilhos. A diferença de ser peregrino e de ser andarilho é que o peregrino, ele caminha com destino a um santuário. Nós somos peregrinos e nós estamos caminhando com destino a um reino. Amém, irmãos? O andarilho não, o andarilho vai de um lado para o outro. Uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora está na igreja A, outra hora está na igreja B. Começa a faculdade tal, vai para a faculdade outra. Começa o namoro aqui, vai para outro namoro. Está junto de alguém, daqui a pouco tem um pastor, depois tem outro. Uma vida de andarilho. Não sabe para onde vai, não sabe de onde veio. Mas nós não, nós somos peregrinos. A gente sabe de onde a gente partiu e a gente sabe para onde a gente está indo. Amém? Você entende isso? Então, quando a gente começa a colocar esse entendimento, a gente percebe que a nossa caminhada aqui na Terra, ela tem um propósito de nos purificar, ela tem um propósito de nos ensinar, ela tem um propósito de nos aperfeiçoar. Amém? Você entende isso? Então, quando a gente começa a colocar isso como base para a nossa vida, a gente já começa a se agradar com alguns processos ruins que o Senhor vai fazendo na nossa vida. Porque isso, no final, tem um cunho de nos aperfeiçoar, nos purificar, fazer com que a gente aprenda. Só que se a gente anda como andarilho e alguma coisa disso acontece na nossa vida, a gente se frustra. Poxa, eu achei que isso ia dar certo, vou para outra coisa agora. Quando a gente é peregrino, não. Peregrino, a gente sabe para onde a gente está indo. E a gente percebe que o que acontece nos forja para a gente seguir mais forte na próxima. Para a gente estar mais lapidado, com as costas mais firmes para o próximo impacto. Amém? Você recebe isso? Porque como o Maurício muito bem falou aqui, a gente está aqui, nós estamos aqui na Terra, estamos aqui de passagem, então a gente precisa saber que tudo que vai acontecendo com a gente no meio do caminho, nada é aleatório. Eu costumo falar essa frase, falei isso com os jovens, irmão, você não veio parar aqui no Mevan Campinho aleatório. Simplesmente eu passei e vi uma placa e entrei. Irmão, não é aleatório. A gente está junto, a gente ter tido um tempo à mesa, a gente ter se encontrado, a gente ter estreitado os nossos laços, não é aleatório. Às vezes eu fico abismado com alguns irmãos que se trombam, entende que tem um destino, entende que tem uma vocação, entende que tem um Senhor na relação e do nada desfaz. Bom, isso é coisa de andarilho. Peregrino não. Peregrino, ele olha para as relações e ele fala, cara, isso aqui está me fazendo chegar mais perto de Jesus. O peregrino, ele consegue olhar para as dificuldades da vida e fala, cara, não, isso aqui está endireitando as minhas veredas. Isso aqui está fazendo com que eu preparo um caminho para que o Senhor venha. Para que o Senhor venha e opere. Amém? Você entende isso? Então, abre sua Bíblia aí, você já abriu. Salmos 26, 126. Alguém falou aqui... Salmos 126, vamos ler o versículo 1 ao versículo 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, quem aqui tem visto o Senhor fazendo grandes coisas nas nossas vidas? É motivo de gratidão, irmão, tudo que você está passando. Só que às vezes a gente dá uma doideira na nossa alma, que a gente vê o Senhor fazendo grandes coisas, mas por causa de um problema, a gente não consegue agradecer. A gente acha que um problema anula toda uma vida de milagre.
Já parou para pensar nisso, irmão? Um problema, às vezes, faz com que você... Cara, não quero mais saber de igreja. Não quero mais andar tão firme como eu ia andar. Não quero mais cumprir os votos que eu prometi ao Senhor. Uma das coisas, como eu já falei, pelo menos para quem é mais próximo, se eu posso falar que eu tenho um currículo de alguma coisa, é ser filho do Nelson. É isso que me assegura. Porque, irmãos, eu vi dentro de casa, e isso eu contei testemunho numa outra reunião que eu estava, aonde minha irmã internou na semana passada, ela teve no CTI novamente, infelizmente, e no primeiro dia de visita, o meu pai, ele levanta, tira do bolso uns bloquinhos, começa a entregar o panfleto. Todo mundo ali, era uma sala onde todo mundo ia só visitar paciente do CTI, então estava todo mundo meio down, né? Aí eu vendo aquela cena, eu estava de longe, do lado dele não tinha lugar, eu cheguei depois, estava sentado na última cadeira, ele começou a entregar os panfletinhos, eu falei, caramba, meu pai é de Deus mesmo. Aí beleza, não satisfeito, ele ameaçou sentar, deixa eu falar uma coisa com vocês? Eu falei, pronto. Cara, ele começou a pregar. Porque assim, eu não sei qual foi a última experiência, a última pregação que você ouviu dessa forma. Mas, irmão, hoje em dia é raridade. Sabe aqueles irmãos que botavam uma caixinha de som na praça, com uma guitarra chata pra caramba, num domingo à tarde, cara, evangelizando? Cara, se você for ver, isso está acabando. E sabe o que é isso é pior? Nós, como jovens, às vezes nós não vimos isso em momento nenhum. E o que é pior, a gente não vai fazer. Por quê? Porque a gente não viu, a gente não aprendeu. Cara, então eu dou graças a Deus de ter visto e ver o meu pai fazendo isso até hoje. Isso me chama a atenção, mas a segunda coisa que me chamou a atenção é as pessoas que estavam ali sentadas, como eu estava quase na última cadeira, enquanto ele ia falando, as pessoas estavam assim, ó, concordando. Eu falei, cara, as pessoas estão sedentas, cara. O que está faltando às vezes é a gente falar. Só que às vezes a gente está preso no nosso mundo. A gente está preso nas nossas vontades, nas nossas correrias. Tem que fazer meu corre, tem que levantar um dinheiro, tem que levar alguma coisa para casa, estou cheio de problema. Cara, e você perdeu uma ótima oportunidade de pregar o evangelho. Cara, e eu vi meu pai fazendo isso, indo visitar uma irmã no CTI, uma filha no CTI. Cara, e ele se preocupando de pregar o evangelho. Falei, cara, se isso não me constrange, mano. Eu falei, cara, eu estou sendo andarilho. Eu estou indo na igreja domingo após domingo, estou lendo minha Bíblia, mas eu estou caminhando para onde? A gente precisa entender para onde nós estamos caminhando, cara. A gente precisa entender que nós estamos aqui no domingo à noite, não é aleatório, não é para ouvir uma boa palavra e sair daqui satisfeito ou insatisfeito. Cara, a gente está aqui para de fato sermos construídos. E a partir do que a gente constrói, a gente construi outros. A gente chegar na segunda-feira e falar assim, cara, eu preciso impactar alguém com Jesus. Porque tem aquela frase, se for necessário, pregue o evangelho, se for necessário, fale. Cara, e a gente trouxe isso como verdade, a gente não fala mais. A gente fica só, não, se necessário for, irmão, é necessário. É necessário. Nesse tempo, vamos voltar a ser o crente cafona. Vamos ser o crente que incomoda. Sabe por quê? O crente que incomoda é o crente que ama. O crente que ama, ele não se importa o que vão pensar. Porque ele fala assim, eu estou vendo essas pessoas aqui, se elas não conhecerem o evangelho, elas vão para o inferno. E ela não se aguenta de ficar calada. Eu preciso falar, elas precisam ter um encontro. Talvez essas pessoas num transporte público, elas vão se encontrar com o Senhor. Amém, irmão? Vocês estão entendendo isso? Porque a gente poderia falar de um evangelho moderno, de um evangelho, cara, mas não tem como. A gente precisa falar do básico. A gente precisa de fato voltar aos fundamentos que nos vão dar base para a gente chegar até o final. Porque se a gente ficar falando de coisas rasas, superficiais, vai chegar lá na frente, com nível de pressão a 100 por 1, a gente não vai resistir. Por quê? Porque a gente não tinha base. E qual é a base? Cara, é viver o evangelho na forma mais simples e plena. Amém, irmãos? Vamos voltar para o texto. Versículo 4, de Salmos 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aleluia, irmão.
pode fechar seus olhos aí no seu lugar por um instante. Você pode de fato entronizar o Senhor aqui nesse ambiente. Você pode respirar fundo aí. Isso. Se você pode, libere palavras ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia, aleluia. Teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. O refrão de novo, vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata. Só pra te adorar, quero ser primeira essência. Dá pra ir do início? Vamos do início. Estou. Quem conhece me ajuda, por favor. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, se esse é o teu desejo, levante as mãos. Vê do primeiro amor por ti. Aleluia! O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. De novo, vem, Senhor, declare. Vem, Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Vamos orar isso com mais intensidade nessa noite. Teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Isso, exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor, exalte. Isso, vamos gerar um ambiente que constranja-o a ficar. Senhor, nós queremos te constranger nessa noite. Nós queremos que você fique. Nós queremos ser cheios da tua presença. Isso. Só os nossos corações vão gerar a atmosfera para que ele fique. Espírito Santo de Deus, nós te clamamos, nós te exaltamos, nós te atraímos nessa noite. Xaralacataralaramanás, xaralacataralaramanás. Vem, Senhor. Sim.
Senhor marcou um encontro contigo essa noite. Sim, sim. 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 Primeira essência. Sim, existe graça do Senhor nessa noite. Existe graça do Senhor sobre nós essa noite. Sim, sim. Fica com isso como conselho, irmão. Nas semanas que você tiver mais frio, você estiver orando e parece que o Senhor não vem, faça essa oração. Senhor, vem e me resgata, Senhor. Vem e me resgata, Senhor. Eu estou tentando, Senhor, mas parece que está difícil, mas parece que você está distante. Faça essa oração, fala, Senhor, vem e me resgata. Você pode ter certeza que o teu quarto vai ser cheio. Teu quarto vai ser invadido de uma presença. Porque o desejo dele por você é muito maior do que o nosso desejo por ele. Então, por favor, irmão, não fique tímido, não fique apático, não fique frio. Se você estiver vivendo dias difíceis, semanas difíceis, por favor, não fale que isso é normal. Isso não é normal. Porque o Senhor a todo tempo está perto de nós. O Senhor a todo tempo está perto de nós. Então faça essa oração dentro do seu quarto. Faça essa oração dentro do teu carro. Senhor, vem e me resgata, Senhor. Vem e me resgata, Pai. Eu não quero viver uma vida fria, Senhor. Eu não quero viver uma vida comum, uma vida normal. Senhor, eu também não quero ser um crente que só te pede milagre, Senhor. Senhor, eu quero ser uma pessoa que tem relacionamento íntimo contigo, Senhor. Então, por favor, Senhor, venha todos os dias e nos resgate, Senhor. Nos resgate, Senhor. Nós não queremos estar longe de Ti. No Teu abraço é o nosso lugar, Senhor. No Teu colo é o nosso lugar, Senhor. Aos Teus pés é o nosso lugar, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, não nos deixe largar a Tua mão, Senhor. Porque eu sei que Você não larga a nossa, Senhor. Muito obrigado pela Tua fidelidade. E nós queremos fazer dela, da Tua palavra, agora colocar em prática. Nunca nos deixe, Senhor. Quando a gente pensar em Te deixar, nos traga de volta, Senhor. Por favor, nos amai com abraços de amor. Nós queremos ser envolvidos em cordas de amor, Senhor. Nós não queremos nada mais do que a Tua presença. Nós não queremos estar longe de Ti, Senhor. Longe de Ti nós não podemos ficar. Longe de Ti nós não podemos viver, Senhor. Peça para Ele te abraçar nessa noite, irmão.
Senhor está restaurando a relação com algumas pessoas nessa noite. E quem está fazendo todo o trabalho é Ele. A gente só precisa falar: vem, Senhor, e me resgata. O Senhor está estreitando relação conosco nessa noite, irmãos. Você não tem que viver uma vida fria. Você não tem que viver uma vida distante. Não tem. Se te falaram, é mentira. Se te falaram que depois de 10 anos de crente a coisa fica mais ou menos, mentiram. Se talvez você é jovem, adolescente, viu teu pai desanimado com a igreja, meu irmão, foi uma experiência dele, mas não vai ser a sua. Se talvez o teu pastor desanimou, desistiu, irmão, foi a experiência dele, não vai ser a sua. Nós seremos sempre apaixonados por Jesus. Nós não vamos desejar outra coisa. Nós queremos Jesus com todas as nossas forças, irmão. Porque sem Ele a gente não pode viver, irmão. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente é muito espiritual, não, irmão. É porque a gente entendeu que sem Ele não dá, irmão. Irmão, sem Ele o teu casamento não vai dar certo, irmão. Sem Ele os teus filhos não vão se manter firmes, irmão. Senhor, nós precisamos de você, Pai. Que a gente não fique distante um dia sequer, nenhuma manhã sequer, nenhuma noite sequer. Volte a nos acordar de madrugada, Senhor. Eu quero declarar sobre você que a insônia que você tem não é depressão, não é ansiedade. É o Senhor te incomodando para orar, cara. Eu anulo toda a palavra que você tem, insônia. Não, você tem um convite do Pai. Existe um convite do Senhor sobre nós nessa noite. Se você tem dificuldade para dormir, entenda que é o Senhor te chamando para perto, cara. Entenda isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do Negueb, Senhor. Como as torrentes do Negueb, Senhor. Nós queremos de fato sentir um cheiro de chuva sobre a nossa casa. Nós queremos sentir o cheiro de chuva sobre as nossas cabeças, Senhor. Nós queremos de fato viver um novo tempo. De fato, Senhor, de olhos em lágrimas. De fato, Senhor, olhos com lágrimas, coração encharcado, Senhor. Esse é o nosso desejo. Que nós sejamos o mais quebrantado da nossa casa. Que nós sejamos os mais quebrantados da nossa igreja, Senhor. Porque isso vai facilitar tudo, Senhor. Um coração quebrantado é fácil em perdoar, Pai. Um coração quebrantado é fácil de amar, Senhor. Por favor, Deus, nos resgata. Nos resgata, nos resgata, Senhor. Nos resgata, Senhor. No versículo 4 nós lemos: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Não sei se você já pesquisou o que é o Negueb, mas eu fui ler, eu fui pesquisar. Então, o que eu pesquisei e descobri é que é um sistema de vida. Esse sistema de vida no Negueb, ele vem marcado pelo semi-nomadismo, ao qual seus moradores, em parte, ficam submetidos até hoje. Então, é um sistema semi-nômade, que as pessoas elas têm que mudar de posição. Que isso acontece até hoje, porque no verão eles são forçados, como estava na Bíblia, como está na Bíblia, Sara, Agar, Abraão, a se movimentar para buscar poços de fontes para poder sobreviver. Então, quando a gente vê aqui como as torrentes no Negueb, o Negueb ele é dentro de um deserto. O deserto ele fala de um clima árido, um clima seco, mas torrentes falam que em uma época do ano, em uma estação, de forma periódica,
existe uma água que vem de cima. E essa água traz vida para todo o deserto no decorrer do ano inteiro. O que eu quero compartilhar conosco, ministrar a sua vida? Porque eu tenho certeza que eu e você estamos vivendo desertos na nossa vida. Desertos existenciais, dificuldades, processos, que é algo altamente espiritual, bíblico, algo positivo. Porque existe, quando nós estamos em um deserto, por causa do nosso posicionamento, fizemos escolhas erradas, estamos no deserto. E existe, quando nós somos conduzidos pelo próprio Espírito a ir para o deserto. E a gente entende que aquilo ali é um processo para a gente subir de nível, para a gente entrar numa nova estação, numa nova fase. Sendo que o deserto, ele não é algo convidativo. Deserto não é algo gostoso. Só que estar no deserto, quando nós fomos conduzidos pelo Espírito, passa a ser algo bom. Só que o Senhor, Ele sabe que nós somos homens, humanos, carne e osso. Ele sabe que nós não fomos feitos para viver lá. Ele sabe que não existe como a gente viver uma vida 100% frutífera no deserto. Porque, se eu não me engano, são 2 ou 3 tipos de árvores que frutificam no deserto, não são todas. O deserto é um lugar onde coisas específicas nascem. Então, aqui nesse contexto, só para a gente se situalizar, a torrente no Negueb é para fazer com que eu e você tenhamos um pouquinho mais de força para continuar vivendo os processos que o Senhor quer fazer conosco na escola chamada deserto. Você entende isso? Então, se você está passando pelo deserto, o que a gente precisa fazer não é pedir para o Senhor nos tirar de lá. É a gente começar a pedir o cheiro de chuva. Para que o Senhor, nas suas colinas, no alto do monte do Sião, como diz o texto, encha as nuvens e despeje sobre nós água, para que a gente consiga suportar a fase que nós estamos passando. Amém? Você está entendendo isso? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer como cristãos maduros é entender que pedir para sair do deserto já não é mais opção para nós. O que a gente precisa fazer? Subir de nível, amadurecer a nossa fé e fazer: Senhor, eu vou ficar aqui porque é um processo teu, mas por favor, me dê uma sobrevida. Senhor, por favor, me dê um fôlego, porque talvez eu não estou aguentando mais. Porque, irmão, só você sabe as pressões que você está passando, eu não sei. Você não sabe as pressões que eu estou passando, você não sabe. Mas são pressões que às vezes, quando a gente conta, fala: cara, como é que tu está suportando isso? Cara, tu está nisso há tanto tempo? Porque eu comecei falando do exemplo do meu pai, na última internação, desde os 9 anos de idade da minha irmã, que a minha irmã é muito hospital. Ela teve câncer, tirou um rim, problema no coração, agora fígado. E eu fico olhando: Senhor, há quanto tempo meu pai vai ficar nesse deserto? Há quanto tempo minha irmã vai ficar nesse deserto? Como é que eles conseguem? Me vê essa palavra. De tempos em tempos eu venho com as torrentes do Negueb sobre eles. Eu venho com a torrente do Negueb sobre a vida do teu pai. Pode ficar tranquilo, ele não vai morrer por isso. Então, se existe uma palavra de esperança para o teu coração, é essa: fique tranquilo, você não vai morrer por isso. As pressões que você está passando, o processo que você está passando, irmão, ore pelas torrentes. Ore para que venha sobre nós chuva. Não para acelerar as coisas e você sair do deserto, não, para você ter força para se manter vivo por mais um período. Porque o que está sendo feito em você, em nenhum outro lugar vai ser feito se não for no deserto. Irmão, existem coisas que acontecem na nossa vida que só são purificadas no fogo, que só são aprontadas no deserto. A gente precisa saber que, de fato, o nosso pastor já falou isso: deserto é escola. Deserto é escola. A gente precisa saber que nós, como peregrinos, estamos vivendo uma fase de aprendizado. Se é aprendizado, irmão, suporta. Suporta. Porque a melhor coisa é ter Deus como professor. A pior coisa é ficar na mão de Satanás. Irmão, a gente pode passar por dificuldade com Cristo. É muito melhor do que passar coisas boas com o diabo. Sabe por quê? Porque a vida é como um cartão de crédito. Você pode ir passando, mas uma hora a conta chega. Se você estiver entregando isso a seu bel prazer, às vontades da carne, você pode ter certeza, a conta vai chegar.
Mas se você, assim como eu, assim como nós que estamos gastando a nossa vida para o Senhor, irmão, quando essa conta chegar, você pode ter certeza que aquilo que você andou semeando em lágrimas, você vai voltar colhendo com júbilo de alegria, irmãos. Porque o Senhor, Ele não perde para nós, cara. A gente pode falar isso de uma forma poética, mas eu não sei o que você está passando, mas eu sinto do Senhor de falar isso para nós nessa noite. Para nós nessa noite. Aquilo que a gente está gastando a nossa vida, passando crédito, de fato não entendendo algumas coisas, a gente pode ter certeza, vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo da colheita. E assim como a gente sai do nosso lugar e oferta aqui na frente um preço, um dinheiro, nossas finanças, o Senhor está olhando o nosso coração. E é a partir do nosso coração que Ele retribui. Não é a partir do valor que você coloca aqui no altar. Irmão, você pode colocar 100 mil ou R$1. O Senhor, Ele está olhando o teu coração. E talvez você vai ver aquele irmão que ofertou R$1. O que houve que esse cara foi promovido, está ganhando 20 mil agora? Irmão, se tu soubesse o coração do R$1 dele. Mas eu, Senhor, eu sempre ofertei 10 mil. Minha primícia era 50 mil. Cara, teu coração não estava nisso. Tua primícia poderia ser 500 mil. Tu dava 50 porque tu só cumpria protocolos. Então, nesses dias o Senhor está olhando no nosso coração. Amém? Você está aí, irmão? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui a gente compartilhou um pouco disso lá nos jovens, de uma forma bem rápida, ali em cima. Eu tenho certeza que você está vivendo algumas coisas com o Senhor, que num primeiro momento você não consegue entender. Eu também estou. Algumas coisas você fala, Senhor, mas isso aqui é tão óbvio, isso aqui é tão claro, isso aqui poderia ter feito de uma forma tão mais simples. Mas o Senhor, Ele continua fazendo de uma forma que a gente não entenda mesmo. Por quê? Porque Ele é Senhor. Essa hora você podia dizer um amém? Amém? Amém, irmãos? Será que se eu falar mais alto você fala amém? Será que é isso? A gente precisa entender que algumas coisas que o Senhor está fazendo conosco não é para que a gente entenda mesmo. Por quê? Porque o Senhor quer ver qual é a nossa medida de fé na nossa aliança com Ele. Porque, irmão, quando a gente começa a caminhar num lugar onde a gente está entendendo tudo, você pode ter certeza, ou não foi o Senhor que falou, ou você já está atrasado nesse processo. Porque olha só, se você está entendendo tudo que o Senhor falou, é porque já perdeu tempo. Já passou o beat. Ah, agora eu entendi. Já passou, já era. Com o Senhor, a gente caminha sem entender mesmo. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E a própria palavra fala, eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Então, irmão, eu e você, nós não temos como entender. Porque se a gente consegue entender, os planos não são nossos. Se a gente começa a entender alguma coisa, na verdade, os planos são nossos. Os planos não são dele. Não, isso aqui tem que ser feito dessa forma, é o seu plano. Não, isso aqui eu já entendi, continua sendo o seu plano. Pastor, isso é ruim? Não, é normal, só é humano. A gente precisa entender que como crentes, o Senhor está nos falando, você vai viver o sobrenatural. O sobrenatural com o Senhor a gente não entende. Você pode viver uma vida bonita, boa, onde você estuda, se forma, casa, tem sua casa própria, seu carro. Ok, é normal. Muita gente lá fora já conseguiu isso. Não precisa do Senhor. Agora tem algumas coisas que a gente vai viver com o Senhor que, cara, você não vai entender. E para você começar a viver isso, você vai precisar dar passos práticos. É por isso que quando a gente lê esse texto, você vai andando, semeando e chorando. Porque, irmão, por que eu ando semeando e chorando? Porque eu não estou entendendo. O Senhor está mandando você andar e você está chorando. Porque, Senhor, não é para eu ir, Senhor. Está tudo dizendo ao contrário. Senhor, não é para eu fazer isso. Você começa a chorar porque a tua alma sente. Porque se tem uma coisa que o Senhor não vai tirar de nós, são as incertezas. Sabe por quê, irmão? Se Ele tirar a incerteza, Ele tira a humanidade. Aí tu acha que tu virou super-homem. Aí a gente acha, agora eu sou poderoso. Agora tudo vai dar certo. Irmão, não. Uma das coisas mais seguras que faz você não morrer afogado é você saber respeitar o mar. Como não quer morrer afogado, nem entra. Não, se eu entrar lá... Agora o cara que morre afogado é o cara que fala, não, eu já sei.
Não, tá tranquilo, a maré entra por ali, sai por ali, ali a onda está quebrando, morreu. Nesses dias o Senhor está querendo caminhar com pessoas que dão passos sem entender. Mas que isso, pastor? É uma fé burra? Não, irmão. É uma fé bíblica. É uma fé onde a gente começa a dar os nossos passos e o Senhor vai cada vez mais nos confortando. E o Senhor vai nos assegurando e falando que, cara, eu estou com você. Você não está sozinho. Mas se a gente quer caminhar na nossa razão, no nosso entendimento, a gente pode conseguir um bom emprego. A gente pode fazer uma boa faculdade, ter nossos filhos, cara, bem criados, mas uma vida normal. Irmão, o convite do Senhor para esses dias é: eu não quero que você seja normal. Irmão, eu não quero ser normal. Sabe por que eu não quero ser normal? Porque eu não quero que meu filho seja normal. Porque você pode ter certeza que um pai frio, um pai normal, é um filho desviado. Se você for um pai normal diante do Senhor, seu filho está fora. Seu filho está desviado. Irmão, você tem que ser muito crente nesses dias. Tem que ser muito crente nesses dias. Eu faço uma oração e falo: Senhor, eu quero 3 filhos. Cara, eu preciso ser crente 3 vezes mais. Porque de um jeito só já está difícil. Com filho com 1 ano e 5 meses. Nem quando tiver 13, 15. Cara, a gente precisa viver uma vida radical, onde a fé bíblica é o que nos sustenta. Onde a palavra de Deus é o que nos sustenta. E não uma palavra de motivação. E não uma pregação do YouTube. E não uma música. Irmão, a gente precisa ser crente radical, cara. Aqueles crentes que aprendem com os nossos pais. Aquele crente que, não, mas tem o hype do não sei do que. Irmão, deixa o hype pra lá, cara. Não, mas agora as igrejas fazem dessa forma. Irmão, deixa isso pra lá. Se a igreja é bíblica, mano, fica aí. Porque no fim dos tempos é isso que vai se manter de pé. Vai chegar uma hora que o próprio Senhor vai soprar e muitas igrejas vão cair, irmão. Vai chegar uma hora que muita coisa vai ficar. Sabe, mas uma não era crente, mas o pastor não era. Mas... Irmão, os bíblicos vão se manter de pé. Aqueles que de fato cultivaram a oração, não pelo hype da oração. 24/7. Uma oração que nos sustenta de pé. Eu tenho para mim, como eu falei para vocês, e eu já estou falando muito do meu pai, vou parar agora. Eu só tenho para mim que a vida que eu vivi até hoje é porque ele ora de joelho todos os dias até hoje por mim. Esses dias eu voltei de viagem. Estou falando de mim demais, né? Misericórdia. Mas é o último. Voltei de viagem quinta-feira, 8 horas da noite, lá de Angra, era trabalho. Parecia não, mas era trabalho. E a 4 carros na nossa frente teve um acidente absurdo. 6 ambulâncias, caminhão, precisou de gerador. Cara, foi assim, o carro parecia uma caixa de fósforo. Parada absurda. 4, para não errar, 5 carros à frente de nós. Deve ter sido aquele atraso. Sabe aquele atraso que todo mundo fala, foi livramento. Sabe aquela coisa de, não vou sair agora, não, espera, não, volta lá no carro que eu esqueci não sei o quê. Contei isso pro meu pai quando cheguei em casa. Ele falou: Saulo, que horas foi isso? Cara, eu estava orando por você nessa hora. Cara, e antes de eu sair de casa, quando a gente entrou no carro, eu falei pro meu pai, pra Monique assim: Monique, manda mensagem pro meu pai, fala que a gente está saindo. Cara, a gente não tem noção do poder da oração, cara. Se a gente tiver, de fato, fé bíblica na oração, a gente vai começar a botar a mão na cabeça dos nossos filhos que estão desviados, eles vão voltar, cara. Porque o problema não é o nosso filho, o problema é a nossa fé. O Senhor não está querendo tratar com o teu filho, não. Ele está querendo tratar com a gente, cara. A gente vai começar a colocar a mão na nossa aliança, ungir nossa aliança e falar: cara, no meu casamento não vai ser assim. Por quê? Porque eu estou orando, cara. E a oração tem poder. E a oração cura, transforma, purifica. A gente precisa entender que a oração, ela ainda resolve. E às vezes a gente fica achando que cara, não é mais nada, é oração em jejum. Oração em jejum, mano, faz oração em jejum. O que eu preciso fazer para o momento? Ora e jejua. E daqui a 20 anos, ora e jejua. Ora e jejua. A gente fica querendo inventar a roda. Lenço ungido. Só a oração do pastor que resolve. Irmão, sai daí, cara. O Senhor nesses dias, Ele está nos resgatando para perto, para dizer que o que Ele tem para você, Ele vai te dar. Nós estamos aqui para ser um canal, mas quem faz é Ele, cara.
Quem cura a tua casa é Ele. Quem coloca você no novo nível é Ele. Então, por favor, estreita o teu relacionamento com Ele, para que de fato a gente viva uma vida sobrenatural, cara. Uma vida de milagres, uma vida de poder, uma vida de ousadia. Porque se tem uma coisa que a gente vai fazer daqui para frente, é aqui na base missionária, cara, a gente vai começar a receber um montão de gente. E quem que a gente quer como professor aqui na base? Cara, os que são mais crentes em oração. Porque o cara que ora, meu irmão, numa conta de multiplicar, o cara vai cair no espírito. Irmão, a gente já viveu, a gente já leu muito sobre isso, mas às vezes a gente não acredita que isso pode acontecer aqui do lado. Às vezes a gente não acredita que isso pode acontecer com a gente. Às vezes a gente não acredita que Deus pode usar a gente para fazer o que a gente já leu. Sabe aquelas histórias dos avivalistas? Irmão, cadê os avivalistas? Cara, precisa ser eu, mano. Precisa ser você. Se esse não é o desejo do teu coração, irmão, por favor, vamos comigo. Vamos juntos, vamos com a nossa igreja. Esse é o nosso desejo. A gente quer impactar a nossa cidade, cara. Impactar a nossa cidade com o coração certo. Não é para fazer movimento, não é para levantar bandeira. É porque o Senhor quer fazer nessa hora. E a gente só quer estar pronto. E a gente só, Senhor, nós estamos disponíveis. Senhor, faz conosco. Senhor, faz em nós. Faz a partir de nós. Amém, irmão? A palavra do Senhor a nosso respeito, ela não tem que fazer sentido. A palavra de Deus no primeiro momento não é para entender, ela é para viver. Eu me lembro de Ezequiel 37, que é um texto que o nosso pastor lê muito. Vamos ler rapidinho? Aproveitar que a gente está com tempo. Se puder, abre sua Bíblia, por favor, em Ezequiel 37. Amém? Você abriu aí? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. E então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, Deus, Tu sabes. Pastor Rodrigo já ministrou isso aqui dezenas de vezes. É um texto muito conhecido, talvez você tenha gastado muito tempo devocional com esse texto. Mas uma coisa que o Senhor me chamou a atenção aqui é que chegou sobre nós um tempo da gente mudar nossas respostas. Sabe aquela coisa otimista? Deus que sabe. Não, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Irmãos, nesses dias, o Senhor está falando para nós assim, ó: profetize você sobre esses ossos. Porque a gente começa a perceber aqui Ezequiel falando: Senhor, Tu sabes. É como se ele isentasse-se. Existe isso? Isentasse? Se isentasse, fica melhor, da responsabilidade e colocasse toda sobre o Senhor. A gente precisa de fato viver uma vida de dependência do Senhor. Mas existem coisas que eu e você devemos fazer, que o Senhor está de braços cruzados esperando a gente fazer. Existem coisas dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro de você, que o Senhor não vai mover uma palha. Porque aquilo que está ao nosso alcance, quem tem que fazer somos nós. Você entende isso, irmão? Existem coisas práticas na nossa vida que não é com oração que vai ser feita. Existem coisas práticas na nossa vida que vão ser resolvidas com posicionamento. A partir do momento que você fala: cara, não, isso aqui chega. O Senhor, Ele vai nos conduzir para o vale de ossos secos. É isso que Ele vai fazer. Mas quando chega lá, Ele vai querer testar a nossa fé. E agora? E agora, Davi? Está aí no vale, o que você faz? Senhor, você que sabe. Não. Não, Senhor, mas... Não, profetiza.
a realidade da tua casa, profetiza. A realidade que você está vivendo, abre a boca você e profetiza. Porque, irmão, não existe um pastor ungido que vai fazer algo diferente do que eu ou você possamos fazer, não. O Senhor, Ele está querendo levantar nós como homens maduros para essa hora. Onde a gente vai olhar para o vale de ossos secos e vai falar: não, Senhor, eu profetizo em teu nome, mas quem profetiza sou eu. Porque Ele está querendo mudar as nossas respostas. Ele está querendo fazer com que a gente deixe de ser um crente acomodado a receber bênçãos e a gente começa a se posicionar para ser a bênção que Ele quer para esse deserto. A bênção que Ele quer para esse vale. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Então, eu e você nesses dias, a gente precisa se posicionar com essa postura. Sabendo que, cara, o Senhor, Ele está mudando minhas respostas. O Senhor, nesses dias, Ele está querendo que eu e você saiamos de um lugar de omissão. Não, estou lá no PG, quem é o líder é o fulano. Irmão, sai daí. Não, mas lá no Ministério de Jovens, quem lidera é o fulano. Jovem, sai daí. Não, mas no Ministério de Mulheres eu não vou fazer, porque o líder é fulano. Sai daí. O Senhor está querendo mudar as nossas respostas para a gente entender que cada um de nós temos um nível de responsabilidade. E o Senhor está querendo mostrar para nós nesses dias. Porque nada vai ser feito a partir de um homem. Tudo foi feito a partir de nós, inclusive eu e você. Façamos nós o homem. Então, o que o Senhor quer fazer no campinho? É através do pastor Luiz Hermínio, Juscelio, Rodrigo, Saulo? Não, nós. O que o Senhor quer fazer na tua casa? Irmão, nós. Junta você e tua esposa. Ora como nunca. O que o Senhor quer fazer sobre teus filhos? Junta você e tua esposa. Ora como nunca. Não, mas eu vou para o culto da libertação. Irmão, não tem culto da libertação. Só existe culto. Se nunca te falaram isso, estou te falando agora. O culto da prosperidade. Não. O culto da... Não. Irmão, só existe um culto a Deus, ponto. Vou falar uma heresia aqui, não existe nem culto de jovens, ponto. Culto de mulheres, não existe também. Tem gente me olhando com uma cara assim. E olha que isso nem é o mais grave que eu ia falar, eu vou parar por aqui. Sabe por quê, gente? Existe culto organizado por jovens para Deus. É sempre para Deus. É sempre para Deus. Então, se você, que é o irmão mais velho aqui, quiser vir no nosso culto de jovem, venha, por favor. Porque o Deus dos jovens não é diferente do Deus de domingo. A gente vai estar atraindo o mesmo Deus. No culto de mulheres, é o mesmo Deus. No culto, é o mesmo Deus. Então a gente precisa tirar algumas coisas da nossa mente, que, cara, o Senhor, Ele está querendo nos amadurecer, cara. Fazendo com que a gente entre num novo nível de contato, de relacionamento, de intimidade. E que a gente, de fato, olhe para a nossa realidade e fale: Senhor, eu vou falar em teu nome, mas quem vai falar sou eu. Homens, é a realidade da tua casa, quem muda é você. Uma das coisas que o homem precisa ter clareza é que a qualidade do humor que tem dentro da tua casa, a culpa é tua. Se soubesse a pressão que está sobre minha cabeça agora. É sério, você não me vê muito rindo. Mas o Senhor tem me confrontado nisso. E o meu filho, graças a Deus, cara, é zoeiro pra caramba. Isso está me quebrando o tempo todo. O termômetro da tua casa é teu. Ah, mas minha mulher é isso. É teu. Ah, mas meu filho é seu. Irmão, não tem como a gente ficar vivendo uma vida de 10, 20, 30 anos, 2024, 2030, 2050, e a responsabilidade sendo terceiro. Rio de Janeiro está terrível. Ah, o prefeito também. Irmão, esquece o prefeito. O poder de transformar a igreja está aqui, ó. Não está no Palácio da Guanabara. Sabe quem você votou hoje? Irmão, é só um personagem. Quem está com o poder nas mãos de mudar a realidade do Rio de Janeiro, somos nós. A gente precisa começar a enxergar a vida dessa forma. A responsabilidade da nossa casa, da nossa igreja, é nossa. Não é de fulano. Não centralize uma coisa em uma pessoa. Se for para centralizar em alguém, centralize em Cristo. Porque nós, como homens, nós temos essa tendência. A gente busca encontrar um culpado para a nossa vida ficar mais leve. Não, eu estou saindo de lá porque aquela pessoa... Não, eu não vou mais
ficar junto porque aquele... Irmão, sai daí. Às vezes a pessoa só entregou o que ela recebeu de você. A gente precisa entender, a responsabilidade nesses dias é nossa. De quê, pastor? De tudo é nossa. A corrupção que existe, porque a gente compartilhou aqui com os jovens logo mais cedo. A gente só consegue interpretar, Anderson, as coisas do lugar que a gente está. Sabe por que a gente fala mal da política? Porque a gente não está lá. A gente precisa parar de falar mal da política, porque não é o lugar que a gente tem autoridade para interpretar. Ah, mas fulano só faz isso. Irmão, a gente tem que orar para que esses jovens e adolescentes estejam lá. Para eles começarem a interpretar o que acontece para a gente orar certo. Porque a gente não interpreta o que está acontecendo, porque a gente não está lá e a gente só fala mal. E às vezes a gente cria até aversão, e essa aversão vai passando para os nossos filhos. E as trevas vão dominando a política, vão dominando a música. E os nossos filhos dentro de um concurso público. Não, estuda para o concurso, que é estabilidade, estabilidade, estabilidade. Uma das coisas que tem me quebrado nesses dias, que é algo que eu me assegurava muito, a vida com um crente não é estável. Se você está buscando estabilidade na vida, não é caminhando com Cristo. Com Cristo é instabilidade, mas não é sozinho. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. O apóstolo Paulo fala, cara, eu sei passar por isso, sei passar por aquilo, sei ter coisas boas, sei ter coisas ruins, mas eu estou com Cristo. A gente precisa entender, ah, mas eu quero tanto aquele concurso. Irmão, vai orar. Às vezes Deus nem quer isso para você. Não, mas o salário é 18 mil. Irmão, nosso pai é o dono do ouro e da prata. Às vezes um negócio de açaí, um negócio de doce te dá 100 mil. Uma academia te faz 500 mil. Irmão, a gente precisa sair da caixinha do mundo. A gente não percebe, mas o mundo está enquadrando a gente de um modo que a gente está se esquecendo de Cristo. E a gente está vivendo a fé que o mundo bota para a gente. E a fé que Cristo diz para nós é, você não tem que entender. Mas meu pai é médico, eu tenho que ser médico. Não. Mas meu pai é pedreiro, infelizmente eu vou ser pedreiro. Não. Às vezes o filho do pedreiro vai ser médico. Por quê? Porque o Senhor faz assim. E se nós, como pais, caminharmos numa fé bíblica, o nosso filho vai caminhar na fé bíblica. E ele vai olhar para o vale de ossos secos dele e vai falar, não vou ficar aqui não. Não, mas eu nasci na favela, mas eu estou saindo daqui a 3 anos. Mas o que é isso? Não, eu estou profetizando sobre o vale de ossos secos. Não, mas eu sempre estudei em escola pública, sempre estudei em faculdade ruim. Não, você vai passar na melhor faculdade. Eu ia falar federal, mas já foi há muito tempo, tá? Não é federal mais. Ah, não, mas eu vou fazer... Irmão, você vai, profetiza. Vamos entrar num lugar de responsabilidade e entender que o governo está sobre nós. O governo da sua vida está sobre você. Às vezes as pessoas tentam terceirizar isso e a gente fica vivendo uma vida aquém. Mas a nossa vida está nas nossas mãos. A gente só precisa ouvir o que Deus está falando e profetizar sobre a nossa realidade. Irmão, escuta o que o Senhor está falando para nós nesses dias. E daquilo que você está escutando, profetiza sobre essa realidade. Amém, irmão? Você está aí? A gente já está caminhando para o encerramento. Estou brincando, estamos não. Mas aqui nesse texto, eu anotei isso. O Senhor, Ele não vai fazer por você o que está ao seu alcance. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é encorajador. O Espírito Santo de Deus, Ele nos encoraja. Eu já ouvi, e hoje eu estou cortando várias frases, né? Mas vou cortar outra. Sabe, o Espírito Santo é a mãe. Irmão, mãe mima. Acho que não tem... O Espírito Santo não vai te mimar não, tá? Ele vai te encorajar. O Espírito Santo de Deus pegou Ezequiel pela mão e falou, olha o vale de ossos secos. Se fosse a minha mãe, meu irmão, minha mãe ia me pegar pela mão e falar, olha aqui Bahamas. Olha aqui Porto Rico. Ilhas Caimã. Olha aqui, vale de ossos secos, quem leva é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é encorajador. Nesses dias a gente precisa ter uma relação com o Espírito Santo de saber que ele está conosco para te encorajar. Ele não está contigo para fazer a tua vida mais fofinha. Ele está contigo para falar, tá vendo aquele problema? Tá vendo aquele muro? Quebra ele. Tá vendo aquele... Cara, vai para cima. Não, você não é fraco. Não, você não é burro. Não, você não é a quem. Não, esquece isso. Eu estou te encorajando e eu estou te falando, vai. Porque Ele encoraja, cara. O Espírito Santo nos encoraja a fazer coisas
que talvez eu e você sejamos o primeiro na nossa família. Porque a gente já aprendeu isso com o pastor Juscelio. Toda família tem um salvador. Toda família tem um que rompe. E eu tenho uma coisa para te falar com certeza. Esse é sempre o mais crente. Se eu tenho um conselho para te dar nesses dias, seja o mais crente da tua casa. Porque você vai ser o cara que vai quebrar a linha de pobreza. Você vai ser o cara que na minha família ninguém nunca se formou. Você vai se formar. Faculdade, mestrado, MBA e tudo. Por quê? Porque você tem do seu lado o encorajador. E não alguém que vai te mimar. Não alguém que vai falar o que você gosta. É alguém que vai bater na tua costas e falar assim, ó, bora, acorda. 5 horas da manhã, levanta. Não, mas tô com sono. E daí? Porque existem algumas coisas que são fofas na nossa vida que a gente cultiva. Aqui a gente já poderia falar algumas outras coisas, vamos voltar para o texto, mas indisciplina a gente romantiza. Uma pessoa ser indisciplinada a gente acha, não, normal. Cara, eu não consigo responder mensagem no WhatsApp. Cara, eu não consigo, eu não tenho hora para nada. Não, 11 horas da noite, hoje vai acabar o culto 11 horas. Vai não, tá? Tô brincando. E 11 horas, vamos lá sair para comer. Podrão com batata frita. 11 horas da noite, tu enchendo a barriga de comida ruim. Aí o dia seguinte acorda todo estufado, perde a hora, não ora. Vai pro dia todo atribulado, no trânsito, começa a gritar com todo mundo. Aí você não consegue entender, porque, cara, por que minha vida tá... Bom, disciplina é espiritual. Disciplina é espiritual. A gente precisa começar a olhar para a nossa vida, assim como Deus fez, cara, vamos dar nome às coisas. Vamos começar a dar nome às coisas. Deus chegou para Adão e falou, cara, dá nome a todos os animais. Faz isso. Pega a tua vida e dá nome para tudo. Para o que é bom e para o que é ruim. Porque normalmente a gente não tem facilidade de olhar para as coisas ruins da nossa vida. Quando a gente olha, a gente deixa num canto escuro. Eu, pelo menos, sou assim. Não sei você. Eu sei de um montão de coisa ruim. Mas eu falo, não, deixa eu olhar para as coisas boas. Olha como eu sou bom. Olha como eu toco. Olha como eu... Irmão, isso aqui você já faz, já está no automático. Vamos olhar para as coisas que você não consegue ainda. Porque é aí que o Senhor está fazendo a tua escola. Porque é aí que o Senhor está tratando contigo. É aí que o Senhor está tratando comigo. Amém, gente? Estamos terminando, de verdade. No versículo 1 ao 3 de Salmos 126, que a gente acabou de ler, a gente percebe que aqui é um salmo davídico, o próprio Davi nos ensinando que nós devemos olhar para o passado com gratidão. Eu ia detalhar isso, mas o tempo não vai permitir. Do versículo 4, onde ele fala, Senhor, restaura a nossa sorte. Ele nos instrui que nós devemos olhar para o presente com súplicas. E do versículo 5 e 6, nós devemos olhar para o futuro com fé e esperança. Amém? Você está aí? Eu vou só me ater aqui no versículo 4. Versículo 4. Deixa eu ler o versículo 4, não achei, rapidinho. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo. Com júbilo? Amém. Uma das coisas que eu anotei aqui pra gente é que todo dia é tempo de nós andarmos com Deus. Todo dia é tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo. Irmão, todo dia. Não tem dia bom e dia ruim. Tem o dia. Nosso pastor já falou isso aqui também. O dia que se chama hoje. Esse hoje é com H maiúsculo. Então a nossa vida, a gente acha que o dia liga e desliga quando a gente dorme e acorda. A gente o tempo todo está fazendo uma longa caminhada para a eternidade. Então esse dia, desde o dia que a gente nasceu até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, é o nosso caminho para a eternidade. Só que a gente precisa entender que nós precisamos depender de Deus a todo tempo, e mais do que isso, é preciso saber que nós não temos força para restaurar a nossa própria sorte sozinho. A gente precisa entender que sem Deus você não consegue colocar as coisas em ordem. Amém, gente?
Você precisa dormir e acordar sabendo que é com Deus que eu consigo organizar as coisas na minha vida. Porque às vezes a gente gasta muito esforço, muita energia para fazer algumas coisas. E cara, sem o Senhor, a gente só está gerando cansaço e enfado. Cansaço e enfado. É por isso que a gente vê ali, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A gente precisa colocar ordem nas coisas, irmãos. Você simplesmente acordar o teu dia sem saber que a primícia do teu dia não é o Senhor, é um erro grave. É um erro grave que muitos de nós começamos a tratar como comum. Porque o Senhor releva, o Senhor é um pai bom. O Senhor vai entender que eu estou na correria. Bom, Ele vai entender, mas a gente vai continuar vivendo uma vida normal. O Senhor, Ele está querendo de nós passos práticos, que Ele perceba a nossa resposta de saber, Senhor, você é a minha prioridade. Senhor, você é a minha primazia. Porque, irmão, tem coisa que às vezes não está dando certo na nossa vida simplesmente porque a gente não ora. Irmão, não é aquele irmão invejoso, aquela tia, é nada disso. É oração. Sobre nós não cabe encantamento. Está tranquilo. Tudo que está acontecendo sobre mim, sobre você, são consequências nossas mesmo. Nós já estamos guardados. Amém? Você está entendendo isso, cara? Porque em Isaías 43, versículo 19, fala assim, ó: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Irmão, existe coisa nova sobre você e sobre sua casa. Só que a própria palavra fala, vocês não percebem? Existe coisa nova sobre você, sobre sua casa. Será que vocês não percebem? Irmão, se a gente não perceber, a nossa alma faz com que a gente não exulte de alegria. E a gente se esquece do texto de Salmo 126 que a gente acabou de ler. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E a gente vai vivendo uma vida onde a alegria já começa a não fazer parte da nossa rotina. É só pressão, obrigação, é só boleto, é só isso, é só aquilo outro. Irmão, aquele dia que você passou só resolvendo perrengue, aquele dia o Senhor escreveu. Se você achou que aquilo foi um dia ruim, você perdeu. Aquele era um dia que o Senhor estabeleceu para você ter um encontro mais íntimo com Ele. Mas você achou que era um dia para resolver BO. Irmão, no meio do BO, o Senhor está ali. A gente precisa entrar no nível de radicalidade com o Senhor. E eu não quero falar isso aqui sendo mais espiritual do que ninguém, porque eu também passo por isso. Sou humano, não consigo ser perfeito, dizia a profeta. Sabe no auge do BO? Irmão, a gente precisa ter sobriedade de falar, respirar fundo, falar, Senhor, onde você está aqui? Porque Ele está. O problema é que a gente não enxerga. Sabe por quê, irmãos? Como a gente acabou de ler, o Senhor, Ele faz rios no ermo, caminhos no deserto. Sabe a luta que tu está passando? Existe um caminho. Sabe a luta que você está passando? Existe um rio. Irmão, independente do que for, o Senhor, Ele é um Pai tão amoroso que o problema grave ou o problema tão pequenininho, Ele cuida. Então, independente do que for, existe um caminho no deserto. Existe um rio nesse ermo. Existe um cuidado do Senhor, existe um refrigério. Existe de fato uma torrente descendo nesse deserto. Existe um cheiro de chuva que vai fazer com que a gente se mantenha um pouco mais firme. Que a gente se mantenha de pé por um pouco mais de tempo. Porque senão, irmão, Deus não é um pai. Ele é um Deus distante, e isso Ele não é. Uma das coisas que a gente aprende aqui há muitos anos é, cara, a melhor coisa que Deus quer de nós é um relacionamento de pai e filho. Você pode até deixar o Deus de lado, se você colocar o Pai como prioridade. Amém, irmãos? E o último, devemos olhar para o futuro com fé e esperança. Depois que a gente olha para o passado com gratidão, depois que a gente olha para o presente com súplicas, o salmista agora ele nos instrui a olhar para um futuro com fé e esperança. O amanhã, a segunda-feira, o nosso novo dia com o Senhor, ele sempre é um tempo de semeadura, investimento. Só que às vezes a gente está passando por um problema tão grave que a gente não enxerga que essa semeadura, esse investimento é algo bom. Por isso que eu li esse texto de Salmo 126. Porque a semeadura,
ela exige abnegação e ela exige sacrifício. Porque além de sair, levantar de onde a gente está, porque uma das coisas que, quando a gente está sofrendo, o que a gente faz? Entra no quarto, apaga a luz, bota a coberta em cima e fica ali. É assim ou não é? Não, está muito difícil, não vou levantar daqui, não quero levantar da cama, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Não, deixa eu viver minha dor. Não, eu mereço. Só que o Senhor, cara, Ele está falando, cara, levanta daí. Você não tem que ficar vivendo a tua dor desse jeito. Porque dentro da tua dor eu tenho um caminho. Dentro da tua dor eu tenho um rio. Dentro da tua dor eu tenho uma chuva, com portas do céu sendo abertas sobre nós. Só que às vezes nós não estamos enxergando, porque a gente só olha para o problema. Amém? Você está entendendo isso? Então a semeadura ela exige abnegação, sacrifício, porque a gente sai, levanta, sai da nossa zona de conforto. E a gente faz isso chorando. Só que uma das coisas que a gente precisa entender é que as lágrimas que saem do nosso rosto no momento de dor são as mesmas lágrimas que regam a semente que foi plantada e faz o fruto aparecer. A gente já precisa começar a ter gozo no choro, porque a gente está chorando no lugar certo. Porque eu tenho uma forma de pensar, que é uma forma que eu pensei há um tempo atrás. Cara, eu vou gastar a minha vida, se eu puder, chorando aos pés do Senhor. Porque muita gente, eu já vi meu pai fazendo isso, gastando a vida chorando diante de um gerente de banco. Não tem como você me dar só mais essa carta de crédito. Não tem como só mais esse empréstimo. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Irmão, chorar aos pés do Senhor é certeza de que nós estamos regando a própria semente. E quando a gente rega a semente, quando a gente volta colhendo, é com júbilo, é com alegria. É uma semente que a gente nem sabia que a gente tinha plantado. Por quê? Porque a gente pode até fazer o ato de semear, mas o crescimento quem dá é o Senhor, cara. A gente precisa andar de uma forma descansada, sabendo que o Senhor está vendo cada semente sua. A gente precisa andar de uma forma descansada, sabendo que o Senhor está colhendo cada lágrima que sai do teu rosto. Sabendo que você não está desamparado. Ele sabe o nível da dor que você está passando. O Senhor sabe de fato todas as pressões que você tem passado. Porque às vezes eu costumo conversar com os jovens, eu tenho certeza que talvez tenham, tenho certeza, ou talvez, né? Talvez tenham alguns aqui assim. Sabe aquele jovem que parece que é o pai dos pais? Não, cara, você não sabe, na minha casa está muita pressão. Cara, eu já cansei de sentar com o pai, com jovens assim. Não, mas lá em casa eu que tenho que conversar, eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que fazer aquilo outro. Irmão, descansa. O pai do teu pai é o Senhor. Faz o teu, mas continua regando, com lágrimas, andando e chorando. Porque no momento certo você vai colher, com júbilo. Mas não toma para si uma responsabilidade que não é sua. Porque só a sua já é pesada. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso? Então, aqui, para a gente encerrar, vamos ficar de pé. Está dando horário. Seremos pontuais. Aleluia. Para você voltar domingo que vem. Estou brincando. Nosso desejo aqui nessa noite é de fato fazer você. Não é porque existe uma frase assim, ó. Não, deixa os teus problemas lá fora e vem aqui no altar. Aí quando tu sai, os problemas te encontram de novo. Porque tu deixou lá fora. A gente precisa pegar os nossos problemas e trazê-los para o altar. Porque aí o Senhor resolve os nossos problemas. Junto conosco, amém? Você está entendendo isso? Então, nessa palavra, o que eu quero compartilhar ao teu coração? Irmão, o problema que está aí, ele não vai sair daí. É eu e você que precisamos olhar mais de cima. Eu e você que precisamos olhar esse problema e parar de olhar como se a gente estivesse debaixo, diante do gigante. A gente precisa saber que nós estamos assentados junto com o Senhor, nas regiões celestes. Então, se nós estamos assentados juntos com Cristo, a gente olha de cima para baixo. Então, esse problema que você acha enorme, irmão, ele é muito menor do que você imagina. O que a gente precisa fazer? Olhar com o olhar certo. A gente precisa saber que, Senhor, eu estou no deserto, mas dentro do deserto existe uma torrente no Negueb. E eu quero de fato profetizar sobre você e sobre a sua casa, que exista de fato nuvens com portas dos céus abertos, para que você tenha fé para suportar todas as pressões que é o Senhor causando aí dentro, que é o Senhor gerando aí dentro. Porque, irmão, existem coisas que o Senhor está fazendo que é para tirar o que não é dele. O Senhor, ele está querendo tirar o que não pertence a ele. Por quê? Porque, cara, nós já somos dele. E às vezes a gente foi colocando dentro de nós coisas que não pertenciam a ele. E ele está querendo
chacoalhar isso aí. Então, por favor, só se mantenha firme. Que nesses dias você possa de fato fechar os seus olhos, erguer suas mãos e fazer: Senhor, eu estou precisando das torrentes de Negueb. É uma boa hora para você liberar sobre mim caminhos no deserto, rios no ermo. Porque, Senhor, eu já estou entendendo que o que eu estou passando é processo teu. Mas, Senhor, está pesado. Vem e me resgata. Vem e me traz de volta, Senhor. Porque sem você eu não vou conseguir. Irmãos, sem Jesus a gente não consegue. Sem Deus a gente não consegue. Eu oro para que o desejo da sua casa, o desejo da sua vida nesses dias é ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Que eu posso falar 1 milhão de coisas aqui para você, mas no final, irmão, relacionamento íntimo com o Senhor é o que resolve tudo. Quanto tempo você ora por dia? Eu falei aqui um pouco a respeito de disciplina. A gente tornou muito comum. Não, eu não vou estipular orar 1 hora por dia. Eu vou orar o que der. Irmão, para a gente ter a qualidade, a gente precisa de fato ter a disciplina. Estipula o teu relógio, um tempo para você orar. E fica ali. Independente se ele veio ou não. Independente se você chorou ou não. Porque vir ele sempre vem. O problema é que a nossa sensibilidade às vezes está distante do que ele quer para nós naquele dia. Então, irmãos, vamos ser disciplinados ao ponto de a gente falar: cara, são 30 minutos. São 15 minutos. Mano, bota 15 minutos no relógio e fica ali. Independente do que aconteça. Porque você está gerando um ambiente espiritual para que o Senhor faça coisas que você nem imagina. Porque nesse tempo de disciplina é o tempo que a gente está semeando, andando e chorando. Não, Senhor, eu quero sair daqui. Não, Senhor, os problemas, as mensagens já estão vindo. Senhor, mas eu tenho que sair, Irmão, fica aí. Se você ficar aí, você vai estar gerando um ambiente de qualidade com o Senhor. E daqui a pouco a gente vai perceber: cara, eu estou vivendo milagres absurdos. O que é? Só estou orando. Porque, irmão, a gente pode espiritualizar algumas coisas e falar: não, porque agora, seminário teológico de não sei da onde, fui para a Hop, fiz não sei o quê. Irmão, só ora. Porque os megas irmãos aí das nações, eles só fazem isso, oram. E às vezes a gente sai daqui para chegar lá e ouvir: ora. Já passou na tua cabeça isso? Não, eu vou lá para a escola do Jesus Cop, de liderança. O que ele vai falar? Irmão, é tempo de devocional, é ler a Bíblia e jejuar. Não, mas não tem. É só isso. E às vezes a gente fica esperando alguma coisa. Cara, mas isso não te motiva. Não, mas isso não te faz gritar, saltar da cadeira. Mas, irmão, é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós. Amém? Você recebe isso? Então que nesses dias a gente, de fato, entendendo o deserto que a gente está passando, a gente consiga enxergar sobre o deserto a mão do Senhor, nos sustentando, sabendo que Ele está forjando em nós um Gabriel que você nem sabe que existe. Porque, irmão, existe um Saulo que nem eu conheço ainda, que ninguém nunca viu, que está sendo forjado dia após dia. Dia após dia. Renúncia após renúncia. Resposta após resposta. Esse Saulo está sendo forjado. O seu nome está sendo forjado. Dia após dia. Não é na conferência tal ou em momento... Irmão, é no teu quarto de oração. É nas tuas renúncias diárias. É no teu coração debruçado de joelho na cama todos os dias. É você sendo talvez até cafona, talvez até religioso, ao ponto de fazer coisas que mais ninguém faz. Não, cara, eu vou fazer jejum de televisão, jejum de Coca-Cola, jejum de... Saulo, é bíblico? Fica aí para tu pensar. Mas, irmão, se é um passo, dá. Eu vou ficar sem ver Netflix? Fica. Eu vou ficar sem beber Coca? Fica. Porque, irmão, o Senhor recebe tudo que a gente entrega. Se Ele enxerga o nosso pecado, Ele não vai enxergar o bom que a gente está vendo, que a gente está fazendo. Então, nesses dias, irmão, começa a dar pequenos passos, mas dê os passos. Porque os passos o Senhor está falando que quem tem que dar é você. A gente vai olhar para a realidade da nossa casa e vai falar: Senhor, Tu sabes. Ele vai falar: muda a resposta. Pode reviver esses ossos? Ele vai falar: agora sim eu faço. Porque você está andando com a fé bíblica. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Então feche teus olhos aí no teu lugar. Chamar os varões aqui, por favor. E as varoas, se tiver.
Faça aí a tua oração nesse momento, entendendo que nós estamos falando de responsabilidade, posicionamento. Por mais que a gente possa orar e vamos, por mais que a gente possa colocar a mão sobre a sua cabeça e vamos, existe um clamor que o Senhor quer ouvir do teu coração. Existe uma resposta que o Senhor quer ouvir da tua boca. Então, por favor, irmão, não perca a oportunidade de entregar para Ele o que só você pode entregar. Que não é a partir da minha oração, ou que não é a partir da direção que eu estou te dando aqui. O próprio Espírito Santo de Deus está iluminando agora o teu entendimento. E está te fazendo orar o que Ele quer que você ore. Então, por favor, feche seus olhos. Esqueça quem está do teu lado, esqueça quem está falando aqui na frente. E vamos gerar um ambiente de fato de transformação. Vamos de fato gerar um ambiente de quebrantamento. Aonde o Senhor vem e faz. Aonde o Senhor vem e opera. Aonde o Senhor vem e transforma e cura. Não fique tímido, irmão. Abra sua boca, abra sua boca. Abra sua boca. Abra sua boca, abra sua boca. Isso. Se você entender de se ajoelhar igual os adolescentes ali, ó, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Fique à vontade, se você entender de vir aqui à frente também. Já estamos orando para encerrar a nossa reunião, mas eu creio que o próprio Espírito, o encorajador, quer falar coisas específicas para você nessa noite. Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações nessa noite. Espírito.